E aí, meu oitavo ano? Ou melhor, e aí, pessoal do oitavo ano que está no híbrido, não é assim? Porque nesse mesmo tempo aqui, tem um pessoal aqui na sala. Como eu falei anteriormente, pelo menos nas minhas aulas, tá? Mesmo tendo trabalho de fazer 2 vezes, mas eu prefiro fazer gravado. Dentro do horário que você queira, dentro do horário que você tenha disponibilidade, a gente segue o mesmo trâmite, tá certo? Mas podem ficar tranquilo e sossegado, porque com certeza a mesma aula gravada é a que eu estou fazendo aqui na sala de aula, tá bom? Não tem diferença alguma a quantidade de páginas, os exercícios, as correções, a mesma coisa para tanto o pessoal que está no dia presencial, né? Porque foram divididos, né? Assim, tanto o pessoal que está no dia presencial quanto o pessoal que está aqui na sala, com certeza vão ter o mesmo assunto. E você que está no online, seja porque não é seu dia ou porque você verdadeiramente escolheu ficar online, que não tem problema algum, segue o mesmo trâmite. A presença na aula é feita com o envio das atividades. Tá joia? Pelo menos nas minhas matérias, vai seguir o mesmo patamar. Como eu falei, cada professor tem a sua dinâmica, cada professor tem a sua didática, né? E aí, cada um vai fazer de uma forma. Legal? Bacana? Beleza? Então, vamos lá. Começando a nossa aula de hoje, nós vamos ter as correções do exercício da terça-feira passada, do exercício do dia 3. Nós ficamos com o exercício da página 186 até a 189. E daí para frente, nós vamos seguir, tá? Então, você vai pegar o seu livro 3 de inglês, livro 3 de inglês, e abrir na página 186, começando assim a nossa correção. Faz a correção, me envia, depois teremos as atividades que você também me envia, tá? Então, vamos começar a nossa aula híbrida. Antes de passar para a aula propriamente dita, lembrando que segue a mesma coisa. Professor, eu estou aqui no remoto e quero fazer uma pergunta. Faz aqui no grupo, tá? Que eu sempre estarei olhando tanto aqui a sala quanto aqui o grupo. E a pergunta que você tiver, a dúvida que você tiver, nós estamos aqui para responder, tá bom? Então, seja no presencial. Hoje é seu dia, você veio, está aqui no presencial. Ou não é seu dia, ou você vai continuar no online, segue o mesmo trâmite. Tá bom, meu oitavo ano? Bom dia e vamos em frente. Começamos. Muito bem. Então, vamos lá. Começando na unidade 2, Experimenting, né? Nessa unidade, a gente vai trabalhar algumas experiências científicas e também vai falar sobre crenças populares, né? Em contrapartida aos fatos cientificamente comprovados. É a diferença entre o que é ciência, né, e o que é a crença popular, o que as pessoas, né, dizem e acreditam que acontece. Lá na aula do dia 3 de novembro, nós falamos sobre esses 2 experimentos. Eles são verdadeiros, tá, gente? Então, no primeiro experimento, o título é esse, né? Experiment. Ele fala assim, ó. Science is amazing because we can experiment and see the results. Check out these experiments. They are easy and safe. Just follow the instruction. A ciência é incrível porque nós podemos experimentar e ver os resultados. Analise esses experimentos. Eles são fáceis e seguros. Apenas siga as instruções. Então, o primeiro experimento aqui, ó, make a balloon rocket, ou seja, fazendo um foguete através de um balão.
You will need one balloon. Round ones will work, but the longer air-shaped balloons work best. Ou seja, qualquer uma bexiga, né, um balão, qualquer um serve, mas o que você conseguir colocar, encher mais, né, colocar mais ar, vai ficar melhor, né? One long piece of kite string, ou seja, um pedaço grande de fita de linha de pipa, né? Aí ele bota aqui, ó, about 10, 15 feet long. E eu expliquei isso lá na aula do dia 3, dizendo que uma das grandes diferenças, né, do inglês para o português são as medidas, né? Ele não utiliza centímetros ou metros. Para eles fazem em cima de feet. E aí ele coloca aqui, ó, 1 feet, que é um pé, equivale a 30 centímetros. 10 feet, e aí no caso você faz o cálculo, né? Então 10 feet, 3 metros. 15 feet, 4 metros e meio. Essa, né? Você sempre tem que fazer essa correlação. Pés, feet, é uma medida de comprimento americana, né? Ou para centímetros ou para metro, dependendo de quanto você esteja falando. Mas lembre sempre que um pé, 1 feet, equivale sempre a 30 centímetros. Tá bom? One plastic straw tape. Então vamos lá. Ó, assim, plastic straw é canudo plástico, tá? Canudo plástico. What to do? E tape, fita, né? Fita. Tá. What to do? O que fazer? Primeiro, deixa eu desligar aqui o som. Vamos lá. Primeiro, tie one end of the string to a chair, doorknob or other support. Ou seja, coloque, né, a fita, a linha entre uma cadeira, um trinco de porta ou qualquer outro suporte, de modo que você faça essa fita correr. Não é isso? Legal. Você coloca um outro final na linha, né? E aí coloca o canudo. Coloque, enfim, a linha em outra parte da sala, para que ela fique estirada. Encha o balão, né? Mas não feche. Somente aperte o final do balão e coloque, prenda ele, né, no canudo através com as fitas, né? Dentro disso você vai para o início da linha, dependendo de onde você queira, e solta o vento que está no balão. Let's go and watch the rocket fly. Ou seja, vamos, quando você terminar tudo isso, vamos assistir o foguete voar. É simples e prático, né? E aqui ele explica como funciona esse experimento, que só de ver é fácil, né? Se você colocou o ar aqui no balão à medida que você sopra, claro que o ar vai sair e vai impulsionar o balão, não é verdade? Na página 187, ele fala do experimento 2, né? Greenhouse Effect. E ele explica aqui, ó, o que significa greenhouse. É um processo o qual a radiação do planeta, né, que vai na atmosfera, deixa o planeta aquecido, né? É o chamado efeito verde, para aquecer o planeta. Aí ele diz o que é que você precisa, como fazer e diz o que a gente descobriu sobre isso. Facinho. Como eu falei, lá na última aula não era obrigado a fazer, né, gente? É muito mais um conhecimento, né?
fazendo uma correlação com a aula de ciências. O que a gente vai precisar mesmo falando sobre inglês é isso daqui, ó, que também nós falamos na última aula. Advérbios de sequência. Os advérbios de sequência são usados para indicar os estágios de uma ação, ou seja, o passo a passo, instrução ou ordem cronológica de acontecimentos. Sempre começamos com first, e é verdade porque first significa primeiro. E terminamos com finally, finalmente. O uso de next, próximo, then, então, pode variar. Observe. I always do the same things in the morning. First, I get up. Then, I go to bathroom and wash my face. Next, I put on my uniform. After that, I go to the kitchen, have my breakfast and brush my teeth. Finally, I go to school. Ou seja, eu sempre faço as mesmas coisas pela manhã. Primeiro, eu me levanto ou eu acordo. Então, eu vou ao banheiro e lavo meu rosto. Depois, eu visto a minha farda, o meu uniforme. Depois disto, eu vou para a cozinha e tomo café e escovo meus dentes. Finalmente, eu vou para a escola. Né? Então, são advérbios de frequência. Serve para que você dê andamento naquilo que você está fazendo no seu dia a dia. E aí, o nosso primeiro exercício estava aqui, ó. Antes da gente corrigir o primeiro exercício, esse QR Code aqui, ó, tá? Ele fala de mais experimentos, ou seja, uma série de outros experimentos que são fáceis de fazer, são legais também, tá? Então, se de repente você quiser conhecer outros experimentos científicos fáceis e seguros, basta ver aqui nesse QR Code, tá? Volto a dizer, não é obrigado, é só para conhecimento nosso. Legal? Muito bem. O nosso exercício estava aqui, ó, da página 187. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Vamos praticar. Coloque as frases são essas aqui, ó, na ordem correta, usando os advérbios de sequência para aprender como fazer um omelete. Então, aqui, ó, é a receita de como fazer um omelete. Eu tenho que colocar na ordem correta e eu tenho que usar esses advérbios de sequência. Então, vê se você acertou. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Vamos lá? Deixa eu só colocar aqui. Apagar. Ih, apagou foi tudo. Vamos lá. Delete. Vamos lá. Então está certo quem começou assim, ó. Ui, bati aqui. Vamos lá. First. Eu sempre não começo com first. First. I break the eggs. The eggs. Não é verdade? Primeiro, eu quebro os ovos. Isso é normal, né? First, I break the eggs. Ok? Aí, then, eu estou usando aqui, ó, bem na sequência, tá? Então, then, depois disso, eu faço o quê? Já quebrei os ovos, não foi? Then, I beat the eggs with a pinch of salt. Ou seja, então, eu bato. Aqui são eggs, né, gente? É GG. GG. Entrou HH. Então, bora lá. Então, eu bato os ovos com um pouco ou uma pitada de sal. Continuando. Next. Depois, I
Held the oil in a pan. Depois eu adiciono óleo, né, em uma frigideira, em uma panela. Na continuação, after that, depois disto, after that, I pour the eggs into the pan. Ou seja, depois disso, eu coloco, né, eu ponho os ovos, né, na panela, na frigideira. E para terminar, finally, qual é que está faltando? Isso. I eat the omelette with bread or toast. Ou seja, finalmente eu como o omelete com pão ou com torradas. Certo? Corrige essa página 187. Legal? Muito bem. Seguindo em frente, na página 188, que é a parte que nós vamos falar sempre sobre o Brasil, ele está falando sobre o Rio de Janeiro, sobre a Fundação Oswaldo Cruz, também conhecido como Fiocruz. Então ele mostra aqui o mapa da cidade do Rio de Janeiro, do estado, do Rio de Janeiro, a bandeira da cidade, né? Então aqui ele fala sobre a história da bandeira e aqui, a partir daqui, o texto que ele fala sobre o rio. Começando aqui da bandeira, tá certo? Daqui, ó. Vamos lá. The flag, deixa eu aumentar aqui, né, que fica melhor para todo mundo. Vamos lá. 3, 2, 1, legal. Pronto. Aqui, começando da história da bandeira. The flag of the city of Rio de Janeiro consists of a white rectangle with two blue strips, and on the crossing its coat of arms, aqui ó, in red. The blue and white symbolize its Portuguese origin, and the red symbolize Saint Sebastian blood. Isso sobre a bandeira do Rio, tá? Aí a partir daqui, ó, ele começa a falar a história do Rio de Janeiro e particularmente ele fala sobre a Fundação Oswaldo Cruz, também conhecida como Fiocruz, que principalmente neste período de pandemia tem uma importância grande, né? Porque a partir daí as pesquisas, estão sendo as transformações da vacina, né, de combate ao coronavírus. Na verdade, eu acho que vocês já ouviram nos jornais, repórteres, enfim, falando sobre a Fiocruz. Mas a Fiocruz leva o nome deste cidadão aqui, ó, Oswaldo Cruz, nascido em 1872, falecido em 1917. Ele foi um bacteriologista que implementou a vacinação em massa, ou seja, o fato de você vacinar todo mundo, né? Então, na página 188 fala sobre a história do Oswaldo Cruz e na 189, que foi o último que ficou, ele fala sobre a Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz, certo? Então, da fundação, ele diz quando foi criado, fala sobre o Museu da Vida, é bem interessante, e te mostra duas esculturas que existem lá no Museu da Vida.
Trabalhando em conjunto, trabalhando juntos, né? Ele fala assim, ó, as duas respostas aqui, como eu expliquei lá na aula do dia 3, são respostas pessoais, tá, gente? Elas são respostas pessoais, porque na letra A ele diz assim, ó, quais os lugares você gostaria de visitar no Rio de Janeiro? E por quê? Você ia colocar os lugares e dizer o porquê. Claro que em inglês. Quais os lugares, né? Desculpa, quais os lugares não. Você gostaria de visitar o Museu da Vida? Se sim, por quê? Se não, também por quê? Você gostaria de visitar o Museu da Vida? Se você respondeu sim, por quê? E se você respondeu não, também por quê? Mas essas duas respostas aqui, ó, são respostas pessoais, tá bom? Então, se você aí tá no híbrido, tá assistindo essa videoaula, essa é a hora de mandar a página 187 e 189 com as suas respostas, tá bom? A hora é agora. Vamos lá, estou aguardando. Já o pessoal que está aqui na sala, no presencial, todos corrigiram, não é verdade? E fizeram as suas observações. Agora todo mundo começa a atividade de hoje. Nós vamos para a página 190. A trip to Fiocruz. Uma viagem para a Fiocruz. Paulo is 13 years old. His school is taking the students on an excursion to Rio de Janeiro. Paulo tem 13 anos de idade. A escola dele está fazendo uma excursão para o Rio de Janeiro. They are going to visit the Museum of Life at Fiocruz. Eles estão indo visitar o Museu da Vida lá na Fiocruz. He is in his bedroom, preparing his backpack. Ele está em seu quarto, preparando a sua mochila. It's the first time he travels without his family. É a primeira vez que ele viaja sem a sua família. His mom, Cynthia, is a little worried. A mãe dele, Cynthia, está um pouco aborrecida. Read their conversation and complete the gaps with the following expressions. Ou seja, leia a conversação deles e complete os espaços com as seguintes expressões. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos essas 4 expressões aqui. Don't like the food there. Run out of money. Get homesick. Get lost. Né? Não gosto da comida de lá. É correr de gastar dinheiro, é não gastar dinheiro, né? Get homesick, ficar doente em casa. Get lost, se perder. Então, essas 4 expressões aqui, ó, cada uma vai em um espaço. Eu tenho a Cíntia, que é a mãe, e o Paulo, que é o menino que vai para a viagem, né? A Cíntia começa assim, ó. Oh dear, I hope everything will be alright. You've never traveled alone before. Don't worry, Mom. I will be okay. I will be with the teacher and all my friends. There is no need to be worried. But what will you do if you... Você vai completar o primeiro aqui com um desses aqui. Tá? Esse run out of money também pode ficar sem dinheiro, enfim, perder o dinheiro, gastar todo o dinheiro, tá? Pode ser também. I will borrow some from my friends, of course. E a Cynthia fala, what if you... E completa com um desses aqui. Nenhum se repete, tá, gente? I have the GPS in my cell phone. And I have my cell phone.
I will call my friends. E a mãe ainda continua. And if you... I will buy a sandwich somewhere. No problem. Oh, and what if you... Mom, please, I will call you if I feel homesick, alright? Now, can you help me close my backpack? Então, esse primeiro exercício, ó, muito fácil. Presta atenção na frase e completa com uma dessas aqui as perguntas da mãe. Feito? Legal. Na continuação, ainda da página 190, nós temos o seguinte, ó. Releia o diálogo e discuta com um colega. Esquece esse discuta com um colega, tá? Então, você vai reler o diálogo, então escreva suas respostas. A pergunta aqui sobre o diálogo. Primeira pergunta. Where is Paulo going to? Who is he going with? Ou seja, para onde Paulo está indo e com quem ele está indo. Why is his mother worried? Por que a mãe dele está chateada? E para terminar, o que a mãe acha que pode acontecer na viagem? As três respostas aqui, ó, não são pessoais, são de acordo com o texto, tá? Então, essas três respostas de acordo com o texto. Terminou a página 190, manda para mim. Se você terminou a 190, nós podemos ir para 191. E na 191, ele vai falar aqui, ó, first conditional. Primeira condicional. Vê só, gente, se ele está falando que é condicional, significa que para uma coisa acontecer, está diretamente relacionada a outra. Então, ele fala assim, ó, usamos as sentenças do first conditional para indicar que há uma condição e uma possibilidade para que ocorra o que se está falando. Ou seja, para que uma coisa aconteça, tem que ter uma coisa anterior, tá? E aí você vai prestar atenção em duas coisas. A primeira é isso daqui, ó. If. Esse if aqui significa se. Que é o que dá o condicional. Ou seja, se alguma coisa acontecer. E a outra coisa que você vai prestar atenção é esse apóstrofo LL aqui, ó. Apóstrofo LL e também apóstrofo LL aqui. Tá bom? Presta atenção nisso daqui. E a outra parte que você tem que ver, ó, esse apóstrofo LL. Esse apóstrofo LL significa o auxiliar do futuro will, né? É o que diz que esse verbo aqui, ó, esse verbo aqui, quando você traduzir, ele estará no futuro. Ou seja, vê aí, if I run out of money, ou seja, se eu ficar sem dinheiro, se eu perder o dinheiro, se eu gastar o dinheiro, se I will borrow some from my friend, eu pedirei emprestado algum para os meus amigos. If I don't like the food, se eu não gostar da comida, I will buy a sandwich. Eu comprarei um sanduíche. Mas isso daqui, ó, só vai acontecer se tiver alguma coisa, tá? Então, eles trabalham quase que iguais. Eu começo com o if, que é a condição, e na segunda frase, separada por uma vírgula, eu vou para will, que é o futuro, tá?
perceba que existem condições para que ele haja, caso fique sem dinheiro ou não goste da comida. A condição para que ele peça emprestado dinheiro dos amigos é ficar sem, ou seja, ter gastado tudo. Já quanto a comprar um sanduíche, ele deve fazê-lo caso não goste de comida, tá? Na continuação, veja que ele lhe diz aqui, ó. O primeiro condicional, o first conditional, é formado por if, que é essa partícula aqui, ó, se, mais subject. Subject é o sujeito. Mais simple present, ou seja, o verbo no presente. A diferença aqui, ó, ainda está no presente, que ele está usando o auxiliar do, só que ele está na negativa, mas o verbo continua no presente. Aí a segunda frase, dividida aqui por vírgula, eu vou usar o auxiliar do futuro, o will, certo? E aqui ele te dá os exemplos, ó. If I feel homesick, I will call you. Ou seja, se eu me sentir doente, eu irei ligar para você. Eu chamarei você. E também podemos inverter as sentenças. Ou seja, se eu começo com esse aqui, ó. I will call you if I feel homesick. A grande diferença de quando eu inverto as frases é que quando eu começo com o will, eu não tenho a vírgula. Tá vendo aqui? Agora, se eu começo com o with, aí, antes da segunda, ou seja, antes do I will, eu tenho a vírgula. Tá? Se liga nessa situação. Ok? Muito bem. Se você se ligou nisso daqui, ó, você vai saber fazer facilmente esse exercício aqui. Ele quer saber dessas palavras que estão em negrito, qual que completa corretamente a frase. Se você prestou atenção aqui, você vai saber responder esse daqui facilmente. Tá bom? Legal. Ainda na página 191, esse exercício aqui, ó, é um que a gente faz muito por aqui, né? As palavras estão embaralhadas e aí você vai ter que desembaralhar e formar a frase correta. Tá? As frases estão embaralhadas. Você vai ter que desembaralhar e formar a frase corretamente. Você pode fazer das duas formas, ou assim, e aí presta atenção na vírgula, ou assim, e aí você não usa a vírgula. Mas todas as palavras estão aqui. Feito? Essa página 191. Terminou? Manda para mim. Ok? Legal. Se você já me mandou a página 191, vamos começar aqui a 192. A 192, ele vai falar sobre crenças populares, tá? Então ele diz o seguinte, ele te mostra todas essas figuras aqui, ó. Da letra A, da letra B, letra C, letra D, E, F e G. E aí, dentro disso, ele te dá essas frases aqui. Essas frases são de crenças populares. O que é que tem que fazer? Você pode assinalar as figuras com as crenças que elas representam. Ou seja, cada figura dessa aqui, ó, aqui eu tenho a figura. E aqui eu teria como se fosse digamos assim, a tradução daquela figura. Só que isso daqui, ó, são as crenças populares. Cada figura equivale a qual crença popular? Ok?
Não se repete, cada um vai em um. Tá joia? Muito bem. Na continuação, nós vamos passar um listening, tá? Que diz assim, ó. Vamos ouvir Peter e Amy conversando sobre coisas estranhas e crenças populares ao redor do mundo, tá? Quem tem cada crença? E aí presta bastante atenção, porque esse daqui, ó, esse daqui está relacionado com essas figuras aqui. Como é isso, professor? Por exemplo, onde tem aqui o Peter, o que ele vai falar corresponde a qual dessas crenças aqui? Entendeu? Qual dessas, né? Por exemplo, a crença chinesa, lá na China, qual dessas crenças? E aí a gente vai ter que ter atenção no que cada um está falando, tá? Para completar, antes de eu botar o listen, deixa eu explicar isso daqui, ó. Esse de conversar com os amigos, esquece isso, né? Legal. Mas o Paulo está dizendo assim, ó. Paulo acha que o sapato dele traz sorte. Esse daqui quase já respondeu esse daqui, né? Você conhece algum outro esporte onde as pessoas têm o seu próprio, né? A sua próprio tipo de crença, de mandinga, vamos assim dizer, né? Você tem também uma espécie de amuleto da sorte ou alguma coisa que você acredita? Ah, eu tenho que bater 3 vezes na madeira para não dar azar, enfim, tá? Isso daqui é que você vai responder. São 2 perguntas. Primeiro, se você conhece algum outro esportista, né, que tem uma espécie de só faz alguma coisa se, né, fizer alguma coisa para poder jogar. E outra, você também tem algum tipo de crença popular, de amuleto, de alguma coisa que você faz para dar sorte? São 2 respostas aqui, tá? Agora vamos lá no listening deste daqui. Feito? Vamos lá? Primeira vez. We've just won the game. Yeah. Great! Did you score any goals? Of course. I was wearing my magic soccer shoes. Magic soccer shoes? Well, I've been wearing them for the season and I've already scored 2 goals. You're kidding me! Do you really believe your shoes have some kind of magic? Oh, Amy, you never know. I wonder why people are still superstitious in the 21st century. Well, I guess it's because no one is 100% rational. We always have some room for luck. Yes, it's like wearing a lucky charm. Like a glove with 4 leaves or the evil eye charms. Many people in Turkey wear on their jewelry to keep away bad luck or bad spirits. Yes, but I don't believe in lucky numbers, like the number 13. Did you know that some buildings in the USA do not have the 13th floor? And hotels don't have rooms with the number 13? I've heard of that. But apparently in China, the unlucky number is number 4, because the sound of 4 is similar to the sound of the word death in Chinese. Yes, and in Finland, killing a spider means it will rain the next day. There is that superstition that if you throw a coin over your left shoulder, you will go back to a place. Yes, that's for tourists. The Fontana di Trevi in Rome is full of coins. Talking about money, in Brazil, it is bad luck to let your wallet or purse touch the floor. If it happens, the money will go away, and you will become a poor man. Well, I don't believe in these things, but I wear my magic soccer shoes. We've just won the game. Yeah. Great! Did you score any goals? Of course. I was wearing my magic soccer shoes. Magic soccer shoes? Well, I've been wearing them for the season and I've already scored 2 goals. You're kidding me! Do you really believe your shoes have some kind of magic? Oh, Amy, you never know. I wonder why people are still superstitious in the 21st century. Well, I guess it's because no one is 100% rational. We always have some room for luck.
Yes, it's like wearing a lucky charm, like a glove with 4 leaves or the evil eye charms. Many people in Turkey wear on their jewelry to keep away bad luck or bad spirits. Yes, but I don't believe in lucky numbers, like the number 13. Did you know that some buildings in the USA do not have the 13th floor? And hotels don't have rooms with the number 13? I've heard of that. But apparently in China, the unlucky number is number 4, because the sound of 4 is similar to the sound of the word death in Chinese. Yes, and in Finland, killing a spider means it will rain the next day. There is that superstition that if you throw a coin over your left shoulder, you will go back to a place. Yes, that's for tourists. The Fontana di Trevi in Rome is full of coins. Talking about money, in Brazil, it is bad luck to let your wallet or purse touch the floor. If it happens, the money will go away, and you will become a poor man. Well, I don't believe in these things, but I wear my magic soccer shoes. Ok? Passei 2 vezes e aí você pode passar quantas vezes quiser. Lembrando que aqui, ó, esses exercícios estão ligados. Primeiro, você vê a imagem e qual frase relaciona a imagem. E na continuação, qual, crença popular é de cada imagem. Por exemplo, o Peter achou que ganhou o jogo por quê? É relacionado a qual imagem, tá? Esse é o exercício 192, da página 192. Terminou? Manda para mim. Legal. Agora vamos ao nosso exercício da página 193, 194 e 195. O primeiro começa assim, ó. Pense em uma comida que você pode preparar na cozinha. Então, escreva os passos. Tenha certeza que você usará os advérbios de sequência. Lembrando que os advérbios de sequência, são esses que nós vimos aqui, ó, na página... Aqui, cadê? Na página 100... De você. Isso aqui, ó. Na página 187, tá? Lembre que você tem que usar esses advérbios aqui, ó, de sequência. First, then, next, after that e finally. Isso para que você diga uma sequência. Deixa eu aumentar aqui, Isso que você diga a sequência para preparar, alguma coisa na cozinha. Ok? Esse é o nosso primeiro exercício da página 193. Esse daqui, ó. Então, são respostas pessoais, mas lembrando que você tem que usar os advérbios de sequência. Ok? Legal. O segundo é para você trabalhar com a primeira condicional. Lembre-se, se você começa com if, o verbo tem que estar no presente. Se aqui tem o not, significa que você vai usar o don't, tá? Aí aqui a vírgula, ó, e logo depois o auxiliar do futuro também na negativa. Então, lembrando que o auxiliar do futuro na negativa é o won't. E o verbo fica normal, tá? Aqui, ó, você vai usar, se está na negativa e eu começo com o if, eu vou começar aqui também com o don't. Lembra disso. Lembra que a primeira condicional foi o que nós vimos na página 191. Ok? Então, esse exercício 2, ó, é para que a gente faça a fixação do first conditional. Legal? Joia. O terceiro aqui, ó, do homework, ou o primeiro do homework, é muito fácil. O que é que ele quer? Vê só. Primeiro, aqui está o início da frase e aqui o final da frase. Primeira coisa que você vai fazer é ligar o início com o seu final, tá? Se aqui eu tenho o início, eu quero saber qual é o final. E depois disso, se você vai ligar aqui
e vai escrever as frases aqui, ó. Ok? Depois que você, por exemplo, exemplo, tá, gente? Digamos que esse aqui seja esse aqui. Depois que você ligar, você escreve aqui embaixo. Ok? Certo? Esse, o 193. Entendido? Legal. Muda lá para 194. Na 194, ele começa assim, ó. Complete as frases com sua própria ideia. Significa que essas frases aqui, ó, são respostas pessoais. Agora, tem que fazer sentido com essas frases aqui. Por exemplo, aqui na letra C. I will feel very happy if, ou seja, eu me sentirei muito feliz se, você completa aqui. Essa letra G, não, a letra G aqui, ó. If one day I become very rich, se um dia eu me tornar muito rico, o que é que vai acontecer? Presta bastante atenção. Se eu começo com if, a segunda frase tem que ter o will. Se eu começo com o will, a segunda frase tem que ter aqui, ó, já está aqui, if. Entendido? Mas essa resposta aqui, ó, pessoal, você só precisa entender o que está falando aqui. Feito? Joia! Na continuação do terceiro, eu tenho esse texto e veja aqui, no texto, tem algumas palavras que estão faltando, que ele colocou letra A, letra B, letra C e assim até a letra K. E aí ele te dá 3 palavras em cada letra e quer saber que palavra correta completa cada frase. Legal? Muito bem. Quarto. Olha as figuras. Essa daqui, ó. Olha as figuras. Escreva os passos para fazer um chá. Use as palavras de sequência. First, primeiro. Then, então. Next, depois ou próximo. After that, depois disso. Finally, finalmente. Use também essas palavras que vão lhe ajudar. Tear bag, saquinho de chá. Tear bag. Add, adicionar. Wait, esperar. Add, adicionar. É o mesmo add aqui, ó. Drink, beber. Ok? Então, seria como se você fosse dizer aqui, ó, em inglês, um tutorial de como fazer o chá. Para terminar, nós temos o Max Challenger, que caiu no Enem. Tem um texto sobre crystal ball, né? São cristais, né? Bolas de cristais. E a pergunta é assim, ó, sobre esse texto aqui, tá, gente? A pergunta é assim, ó. A curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas pessoas a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball, esta situação fica evidente quando é revelado à pessoa que ela, ou seja, esse texto aqui, essa música, está fazendo que tipo de revelação? Qual a letra correta? Certo? Então, na nossa aula de hoje, nós tivemos as correções da aula passada, particularmente páginas 187 e 189, e o exercício já desde a página 190 até a página 195. Ok? Precisou? Estou aqui no grupo, basta me chamar. Posso até demorar um pouquinho, mas respondo. Tá? E exercício somente no privado do WhatsApp. Feito? Se você está no presencial, mas não está no dia de hoje, espero você na próxima aula. Tá bom, pessoal? Um abraço grande e vamos em frente!